Cadê aí a grande mídia? Cadê o Globo? Cadê o Estadão? Cadê a Folha? O que estão fazendo, porra? Para que serve todos vocês? Não serve para absolutamente nada. Vocês são todos estelionatários. Isso é um estelionato jornalístico. Tá certo? Vocês conseguiram enganar o povo brasileiro durante 16 anos com o negócio do Foro de São Paulo. Daí, como eu comecei a insistir, falei, daí não dá mais para esconder. Tá certo? Então, de repente, eles pegam a palavra, a expressão Foro de São Paulo e começam a usar em outros contextos, como se fosse um órgão inócuo. Tá certo? E tentando disfarçar, na verdade, a importância que tem esse órgão. Quer dizer, vocês, com esses jornalistas que você tem no Brasil, vocês estão na mão de vigaristas. É uma coisa horrorosa o que está acontecendo. Note bem, mais de 10 anos atrás, eu propus a vários empresários brasileiros a formação de comissões de empresários que, munidos da prova que eu lhes forneceria, na prova abundante, vamos dizer, do viés esquerdista do noticiário, quer dizer, as notícias que não convinham à esquerda eram sistematicamente escondidas, e isso eu já tinha prova acumulada disso 10 anos atrás. Falei, eu entrego para vocês um dossiê, vocês fazem uma comissão de empresários, vocês vão visitar os diretores de jornais e pressioná-los, dizer como é que é isso. Nós anunciamos no seu jornal, nós gastamos nosso dinheiro, nós confiamos no seu órgão de imprensa para você fazer isso, para você servir esses vagabundos, tá certo? E, inclusive, se isso não funcionasse, tá certo? Utilizar contra estes jornais o Código de Proteção ao Consumidor. Porque se um jornal anuncia cobertura isenta e depois faz isso, é claro que ele está cometendo delito de propaganda enganosa. Tá certo? 10 anos atrás, eu já pensava nisso. Porque 10 anos atrás eu já tinha feito estudo comparativo, tá certo? Suficiente para ter a prova cabal de que a mídia brasileira, em peso, manipulava o noticiário para servir à esquerda. E para favorecer a ascensão do Lula. Que agora estão gemendo aí sobre o tacão do Lula. Ah, o Lula quer censurar o nosso jornal. Ah, o Lula não dá dinheiro para nós. O Lula não sei o quê. Fica todo mundo chorando porque eles fizeram o Lula. Tá certo? Inclusive aparece esse profeta retroativo, tipo Arnaldo Jabor. Tá certo? Eu li a coluna do Arnaldo Jabor e disse, não, eu anunciei as coisas com antecedência, ninguém acreditou em mim. Mas não sou com antecedência merda nenhuma. Tá certo? Me mostra o artigo onde você disse que o Lula ia ser um desastre para o Brasil. Eu nunca disse. Tá certo? Todo mundo passou a mão na cabeça do Lula, sou bonito, o presidente operário. Quer dizer, essa ideia de presidente operário já é uma fraude. Porque o nego que foi operário 30 anos atrás, tá certo? Não, você não pode ser chamado de operário. Tá? Nada do que nós fomos 30 anos atrás, tá certo? E deixamos de ser, pode nos qualificar hoje em dia. Quer dizer que se o nego tivesse pertencido, sei lá, a um grupo escoteiro, tá certo? Aos 15 anos de idade. Então, quando ele chega presidente aos 60, o presidente é escoteiro? Ora, que merda! Que palhaçada! Só no Brasil? Assim como a Benedita. Governadora favelada. Digo, mas ela foi favelada quando tinha 10 anos, meu Deus do céu. Foi favelada quando tinha 10 anos. Agora, depois que está rica, né? Tem uma bela casa, então vira governador. E a gente tem que estar tratando ela como pobrezinha. Quer dizer, a própria construção do personagem é fraudulenta. Mas, agora, toda a imprensa ocultou a sujeira da esquerda para favorecer a ascensão do Lula. E agora ficam reclamando e se fazendo de democráticos. Tá certo? Então, claro que a gente não quer a opressão da imprensa também. A gente, às vezes, é obrigado a defender esses filhos da puta por uma questão de princípio. Não que eles mereçam. O que eles merecem é cuspida no olho, tapa na cara e pé na bunda. Isso as 3 coisas que merecem. Mas às vezes a gente é obrigado a defendê-los, por quê? Por uma questão de princípio de liberdade de imprensa. Tá certo? Então, o Arnaldo Jabor, é claro que eu como é que se diz? Estou revoltado com esse processo que estão fazendo com o Arnaldo Jabor. Agora, o Arnaldo Jabor, ele, durante anos e anos, ele colaborou com essa farsa. Tá certo? Até recentemente. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de errar, mas quando o sujeito erra, ele tem que apontar o seu próprio erro. Tem que fazer que nem eu estou fazendo. Quer dizer, olha, eu fui da esquerda, eu ajudei esses caras durante 3 anos. É suficiente para eu me arrepender durante 30 ou 40. Porque o que o esquerdista faz de merda num ano, tá certo? A fabricação nacional de papel higiênico pelos próximos 20 não dá para limpar. Tá entendendo? Então, todo cara que colaborou com esses caras por um dia, ele tem que passar o resto da vida tentando limpar o que fez. E é exatamente o que eu estou fazendo. Quando eu falo mal desse pessoal, não estou falando mal dos outros, não. Estou falando mal de mim mesmo. Agora, acontece que depois eu cresci. Eu li livros e eu aprendi. Agora, o pessoal que estava lá da minha idade, que era da minha geração, que eram inclusive meus amigos, do Zé Dirceu, Rui Falcão, etc., não aprenderam nada.
Tá certo? Eles leram Lenin naquela época e depois foi baixando o nível do Lenin e baixaram para o Emir Saad. O Emir Saad, né, baixou para o homem do MST. E assim vai. Eles terminam lendo do Pedro Casaldáliga e chorando, ficando comovido. Tá entendendo? Então, em vez de crescer, diminui. O sujeito cresce no tamanho, o cérebro diminui. Né? Então, vamos dizer, todos esses iluminados que ficam aí dando palpite na imprensa brasileira, isso é um bando de idiota. Na melhor das hipóteses, os bons são idiotas. Tá certo? Porque os piores não são nem idiotas, os piores são mentirosos. Tem gente no Brasil que eu mesmo já disse, são agentes de influência. Agente de influência não é um sujeito que é esquerdista. Agente de influência é um sujeito que está ligado a um esquema, vamos dizer, de organismo de inteligência, tá certo? E que atua dentro do país, ou por dinheiro, ou por convicção, ou por burrice, tá certo? Promovendo a desinformação, quer dizer, promovendo a circulação de informações erradas, calculadas para produzir um determinado efeito, calculadas sobretudo para influenciar políticas de governo, tá certo? E tem um monte desses caras, né, na mídia brasileira, tá certo? E considerá-los jornalistas é um assinte, porque isso não é jornalismo. Se você é agente de influência, ele é um profissional da área de inteligência, ele não é um jornalista. Muito bem.